Gente, ó, nessa segunda parte da aula, a gente vai ser um pouco mais curta que a primeira parte, e a gente vai tratar do ponto do edital, que são as ações locatícias. As ações locatícias, ação de despejo, ação renovatória, ação de consignação e pagamento, consignação de aluguéis. E todas essas ações têm alguns aspectos em comum, que é bom a gente imaginar o que elas têm em comum geralmente. Geralmente o valor da causa é 12 aluguéis. Além disso, os recursos nessas ações elas têm efeito meramente devolutivo, ou seja, é possível a apelação, você pode executar a sentença sem esperar o trânsito em julgado. E além disso, os atos processuais nessas ações têm algumas peculiaridades importantes. Primeiro, é possível prever contratualmente como serão feitas as comunicações dos atos processuais. E é possível prever que as comunicações dos atos processuais vão ser por meio de carta com um aviso de recebimento. Ou, em se tratando de pessoa jurídica, por telex ou facsímile. A ação de locação então tem que... Isso aqui foi Hoje em dia eu tenho uma grande discussão sobre os negócios jurídicos processuais, que as partes podem modificar o procedimento com base na autonomia da vontade. Esse caso aqui é um caso de um negócio jurídico processual previsto lá na Lei de Locações de 1990, em que as partes alteram por meio de um negócio, uma cláusula no contrato, a forma de citação. Então é interessante entender que já existiam negócios jurídicos processuais antes do Código de Processo Civil de 2015. Um exemplo muito bom disso é esse aqui, década de 90. Havia essa previsão de que a ação de locação não se suspenderia nas férias forenses, só que a emenda constitucional de 35 de 2004 acabou com as férias forenses nos tribunais, com exceção dos tribunais superiores. Então isso aqui não tem mais aplicação prática. Mas a questão, não existe férias forenses mais no Código de Processo Civil. O que existe é a suspensão dos prazos processuais, que é do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, como vocês devem saber. Uma pergunta: essa previsão na Lei de Locações de que as ações locatícias não se suspendem durante as férias forenses, quer dizer que durante a suspensão dos prazos processuais do Código de Processo Civil, a ação de despejo, por exemplo, segue normalmente? Não. Uma coisa é férias forenses e outra coisa é a suspensão do prazo processual. A ação de locação, ela se suspende durante aquele período lá previsto no Código de Processo Civil. Quanto à competência, qual que é o foro competente para a ação de despejo, para as ações locatícias? O foro de situação do imóvel. Mas por quê? Esse é um ponto... Então é mais fácil para discutir o processo, né? Exato. Mas a resposta que eu queria é uma resposta até mais simples, que está na lei, tem uma previsão expressa. Por que o legislador... Mas o que é importante vocês saberem é que vocês não vão usar as regras gerais do Código de Processo Civil. Vocês vão usar essa previsão da lei, que prevê na Lei de Locações que o foro competente é o foro de situação da coisa, a não ser que as partes elejam um outro foro. Por que isso é importante? Porque vocês poderiam pensar, mas as ações que dizem respeito a direitos reais não têm a competência absoluta do foro de situação da coisa? Não existe essa previsão no Código de Processo Civil? Que fala que as ações que dizem respeito a direitos reais e incidentes sobre o imóvel devem ser propostas no foro de, por exemplo, a ação de usucapião que a gente estava tratando. Onde é que ela tem que ser proposta, a ação de usucapião? Do imóvel. E nesse caso é competência absoluta. Então você não pode propor em outra situação. Já as ações locatícias não. As ações locatícias é uma competência relativa. Então as partes podem alterar sim. Então, domicílio do locador aluga um imóvel em São Paulo, mas ele tem residência no Rio de Janeiro. E ele prevê no contrato que a ação de despejo vai ser proposta no Rio de Janeiro. Seria um absurdo, não faria o mesmo sentido, mas ele seria válido.
Então, é uma competência relativa. E a natureza jurídica das ações, vamos tratar agora da ação locatícia mais importante. Essa vai ser a última ação que a gente vai tratar aqui hoje, e é a ação de despejo. A ação de despejo é a ação mais comum, a ação mais relevante, que todo mundo, existe um mega impacto aí. O primeiro ponto que eu queria tratar é a natureza jurídica dessa ação. É uma ação de direito pessoal, sem natureza de direito real. Então, como eu tinha dito, não existe uma competência absoluta do foro da situação do imóvel, do foro do local do imóvel. As partes podem eleger outro foro como previsto na lei. Então a competência está prevista lá na lei de locação. E qual que é o objeto da ação de despejo? O objeto, quando a gente fala objeto de uma ação, é sempre o pedido com base na causa de pedir. Isso que é o objeto de uma ação. Qual que é o pedido que uma pessoa faz quando ela entra em uma ação de despejo? Exato. Como ela disse, é o que ele chama de uma função geral dupla da ação de despejo. Sempre duas funções. Rescindir o contrato de locação, que é a sentença que a gente falou constitutiva, né? E retomar o bem objeto do imóvel, que é retomar a posse do imóvel que estava locado. E a causa de pedir sempre vai ser a extinção do contrato de locação. Não necessariamente por falta de pagamento. Pode existir outros motivos previstos. Isso tem mais a ver com direito civil, mas pode ser por vários outros motivos. Eu quero retomar para uso próprio, no caso de uma ação, ou o poder público está pedindo aquele imóvel para fazer reformas obrigatórias, então eu também vou rescindir o contrato de locação. Então, não necessariamente falta de pagamento. Então, a ação de despejo, ela é sempre utilizada para retomar o imóvel. Isso que é importante vocês saberem. Essa é uma ação necessária. Só que se a causa de extinção do contrato de locação for por falta de pagamento, então eu posso acumular mais um pedido. Além dessa função geral dupla, que é um termo que o Marinoni usa, você pode colocar mais um pedido, que é o pedido de cobrança de aluguéis atrasados. E daí, nesse caso, você vai ter então 3 pedidos. E nesse caso também eu posso incluir o fiador no polo passivo da ação. Se não tiver falta de pagamento, você inclui o fiador, porque ele não tem nenhuma obrigação. Mas nesse caso, você pode incluir o fiador. E supondo... Então vamos tratar aqui da legitimidade. Então a gente viu o objeto, pedido, causa de pedir. Legitimidade. Quem que tem a legitimidade ativa? O locador. Mas existem algumas hipóteses. Ou o sublocador. Pode ser que eu loqueie o imóvel de alguém e subloqueie para um terceiro. Eu posso ser o sublocador e posso entrar com uma ação de despejo também. Então o sublocador pode entrar com uma ação de despejo? Pode, sem problema nenhum. Mas existem algumas hipóteses em que o sublocador não pode entrar com a ação de despejo. Existem algumas hipóteses em que somente o proprietário pode entrar com a ação de despejo. E essas hipóteses são aquelas hipóteses em que a causa de extinção do contrato de locação está intimamente ligada com o direito de propriedade. E a ação... Quais são essas hipóteses? São diversas hipóteses relacionadas com isso, mas eu vou falar 3 aqui. A ação de despejo fundada na necessidade de realização de obras urgentes ordenadas pelo poder público. O poder público está mandando eu fazer alguma obra no meu imóvel. E para isso eu preciso tirar o locatário. Só o proprietário pode entrar com essa ação de despejo. O sublocador, outras pessoas não. Essa é uma ação, só o proprietário pode entrar. No caso de demolição ou edificação licenciada, ou obras aprovadas pelo poder público para aumentar a área construída no mínimo de 20% ou 50%.
e a demolição ou edificação com aumento de 50% da área. Então, algumas hipóteses, eu quero demolir o imóvel que está alocado, porque foi autorizado pelo poder público e para eu poder construir até 50% a mais. Eu quero demolir a área. Eu vou ter que tirar o locatário daquela área. Nesse caso, somente o proprietário pode entrar. Então, a legitimidade ativa, em regra, o locador. Mas existem algumas hipóteses em que somente o proprietário pode entrar com a ação de despejo. Legitimidade passiva. A legitimidade passiva quem é? O inquilino, ou o locatário. Ou o sublocatário, qualquer pessoa que esteja alocando aquele bem. Uma coisa que é importante, você precisa citar o cônjuge? Ou o companheiro? Direito pessoal, né? Direito pessoal não, exatamente. Então não é preciso citar o cônjuge ou companheiro na ação de despejo, porque não é uma ação de direito real, como a gente viu lá atrás. E o fiador pode estar em polo passivo da ação de despejo? Sim, desde que esteja acumulado com um pedido de cobrança de aluguéis. Daí você pode incluir o fiador também. E se o fiador, existe até uma súmula do STJ sobre isso. E se o fiador não foi incluído na ação de despejo, a ação de despejo transitou em julgado e eu quero executar a sentença, iniciar a fase de cumprimento de sentença contra o fiador, é possível? O que vocês acham? Entrei com uma ação de despejo só contra o locatário, não inclui o fiador. O juiz julgou procedente a ação de despejo, condenando o locatário a pagar uma quantia. Transitou em julgado e eu quero executar o fiador agora. Eu posso executar essa sentença contra o fiador? Só se houver renúncia ao benefício de ordem. Acho que o ponto da renúncia do benefício de ordem não precisa, a gente não precisa entrar nesse aspecto de direito material. Mas eu posso executar um título judicial. O fiador participou da formação desse título judicial? Não teve contraditório. O processo de conhecimento, a ação de despejo correu sem ele todo esse tempo. Só depois disso eles querem executar a sentença contra o fiador? Não. Então você vai ter que entrar com uma ação de cobrança contra o fiador. Você não pode seguir na ação de despejo. Isso é a súmula 268 da STJ. E o sublocatário, ele também faz parte... Eu preciso entrar com o sublocatário? Se o imóvel estiver sublocado, o sublocatário também faz um litisconsórcio passivo necessário, ele também tem que ser citado. Então nós vimos objeto, legitimidade. Quando vocês vão pensar em ações, é bom pensar com essas categorias gerais, qual que é o objeto, qual que é a legitimidade, qual que é o rito. Daí vocês já têm organizam. A ação de despejo ela vai seguir o rito comum, com algumas peculiaridades. Primeiro, você tem uma petição inicial, que existem alguns documentos obrigatórios. Alguns documentos obrigatórios a depender do pedido que for formulado. Se, naqueles casos que eu falei, que o proprietário quer retomar o imóvel por conta de uma ordem do poder público, ou para demolir o imóvel, ele tem que juntar a prova de que ele é proprietário. Então esse é um documento obrigatório de acordo com o artigo 60 da Lei de Locações. Vocês lembram? A causa de pedir na ação de despejo é a extinção do contrato de locação. Essa extinção pode se dar caso o poder público ordene obras indispensáveis ou para demolição. Só o proprietário pode entrar com a ação nesses casos, então ele tem que juntar a prova de que ele é proprietário. E se a ação de cobrança, se a ação de despejo for cumulada com uma cobrança de aluguéis, qual que é o documento indispensável que também tem que juntar? Uma memória de cálculo. Eu tenho que calcular e mostrar, olha, ele está devendo tantos aluguéis, a mora desde quando, juros desde quando, eu tenho que apresentar exatamente onde que é devido. E se eu não apresentar esse documento obrigatório, o que acontece? Indefere a inicial. Manda apresentar e se ele não apresentar, indefere. Então a petição inicial, duas particularidades, documentos obrigatórios.
Valor da causa, nós já vimos lá atrás, qual que é o valor da causa? Os aluguéis, com uma exceção, se for uma locação fundada em contrato de trabalho, o valor da causa é 3 salários vigentes na época da propositura da demanda. Então, assim, não é uma... Vocês vão ver que é uma coisa que é bem letra de lei, mas que né, não tem como escapar. Apresentou a petição inicial, existe uma liminar em ação de despejo que está prevista na própria lei de locações. Então o juiz vai conceder uma liminar sem ouvir o réu necessariamente. Isso aqui, a liminar, o que é essa liminar de ação de despejo? É uma tutela antecipada, uma tutela provisória antecipada. Só que essa, qual que era a relevância, né? Uma liminar antecipatória que visa a imediata desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. Independentemente da audiência da parte contrária. Liminar é sempre sem audiência da parte contrária. Lembrando que liminar, então, o juiz não escuta o réu. O cara entra com a petição inicial, já dá liminar para desocupar. Isso naquela época foi uma coisa importante, está prevista na lei de locações, por quê? Naquela época não existia tutela antecipada generalizada, só existia tutela cautelar. Tutela antecipada estava prevista só para algumas ações específicas. Só depois das reformas é que foi surgir a tutela antecipada. Vocês veem uma diferença de tutela antecipada e tutela cautelar? Ah, pode falar. Por que não? Se fosse uma oral, fosse uma doutora, doutora, qual a diferença entre tutela cautelar e tutela antecipada? Você tem que responder na sua prova oral. A cautelar ela pode ser tanto antes ou durante a ação, ou a antecipada sempre antes, é isso? Não. A diferença entre as duas, eu vou até buscar umas definições aqui um pouco melhores para não... No momento em que tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada podem ser dadas ao longo de todo o processo, tanto em caráter incidental como antecedente. A diferença se refere ao provimento que é dado. Na tutela antecipada, você antecipa o pedido do autor. Na ação de despejo, qual que é o pedido do autor? Desocupar o imóvel. O que o juiz dá de forma antecipada? Desocupe o imóvel. Já a tutela cautelar, ela busca garantir a efetividade do provimento. Então, supondo que o réu não foi dado a liminar, e uma tutela cautelar seria que o réu está destruindo alguma coisa do imóvel. E o juiz fala, não destrua sob pena de multa. Ou um arresto, são todas tutelas que visam garantir a efetividade do provimento. O juiz não dá o que o autor está querendo, ele dá técnicas, formas de proteger o direito e garantir, acautelar esse direito e garantir que quando ele for dar a sentença definitiva, a sentença vai estar, o objeto ainda esteja lá, exatamente. Então, quando foi prevista essa liminar na ação de despejo, isso foi uma revolução no sistema até, porque foi antes até da previsão de tutela antecipada. Hoje em dia, qualquer ação pode ter tutela antecipada. Você pode pedir tutela antecipada para qualquer coisa. Mas naquela época não. Naquela época só para alguns alimentos podia. Ação de busca e apreensão, em caso de alienação fiduciária, podia. Mas não, só existiam previsões muito específicas. Depois, e foi prevista na ação de locação também. Hoje em dia isso aqui não seria tão relevante mais. Mas, como vocês vão ver, é relevante por quê? Porque a lei prevê alguns requisitos específicos para o juiz dar essa liminar. Ação de despejo. E quais são os requisitos específicos? O requisito mais importante para que o juiz dê essa liminar é o depósito de 3 aluguéis. Então, o juiz, para ordenar a desocupação liminar do imóvel, o autor vai ter que depositar 3 aluguéis, em dinheiro, em pecúnia. Ou o que for equivalente à pecúnia, fiança bancária, etc. Mas tem que depositar 3 aluguéis. Além disso, toda ação de despejo pode ter liminar? Não. Só tem que estar presente uma das hipóteses da lei, que são 9 hipóteses que prevêem
quando é cabível a liminar. Existem alguns pontos mais importantes. Por exemplo, rescisão do contrato de trabalho. O cara tem um imóvel funcional, rescindiu o contrato. Pode ter liminar? Pode ter liminar. Permanência do sublocatário no imóvel extinta a locação. Extinguir a locação, só que tem um sublocatário e continua lá. Pode ter liminar? Pode ter liminar. Se depositar 3 aluguéis. Então, esses são o segundo requisito é que tem que estar presente uma das hipóteses para liminar. Que se vocês quiserem depois ler no artigo... se vocês quiserem depois ler na lei de locações qual seria... Não apresentou novo fiador, também pode liminar. Então, o que é importante vocês saberem é isso, que não é sempre que cabe liminar. Cabe liminar se estiver presente depósito de 3 aluguéis e uma das hipóteses da lei. Sempre tem que ter depósito. Sempre tem que ter depósito de 3 aluguéis. Qual é o artigo? O artigo eu não anotei aqui. Mas eu acho que deve ser no artigo 59. Artigo 59. Uma coisa interessante é que existe essa previsão de uma liminar específica. Mas o autor pode pedir uma tutela antecipada com base nos requisitos gerais do CPC? Teoricamente poderia. Qual que é a diferença da liminar de despejo? Que não precisa dos requisitos da tutela antecipada. Não precisa do fumus boniuris, do periculo in mora. 3 aluguéis, hipótese, vai desocupar no prazo de 15 dias, lembra? Qual que é o prazo que você dá para o cara desocupar? 15 dias. Sem escutar o cara. Então essa liminar é uma liminar poderosa, porque você não precisa nem de periculo in mora, você não precisa você não precisa de um risco que o cara está destruindo o imóvel, que o cara está dissipando, não precisa de nada, só precisa desses 2 requisitos que eu falei: 3 aluguéis e uma das hipóteses de extinção do contrato. Mas, se não tiver 3 aluguéis, pode ter uma tutela antecipada ou cautelar com base no CPC? Pode, se estiverem presentes os requisitos específicos do CPC. Então, isso é importante. Liminar, se não tiver liminar, ou mesmo se depois da liminar, ou caso não haja liminar, vai ter a resposta do réu. E aqui, o réu ele pode apresentar qualquer defesa e reconvenção, é o procedimento comum. Ele pode apresentar qualquer resposta e qualquer reconvenção. Só que existem 2 coisas muito importantes que o réu pode fazer aqui e que são específicas à lei de locação. Ele pode reconhecer o pedido do autor, falar de fato eu estou devendo, mas pedir um prazo de 6 meses para a saída. Sempre? Não. Isso é uma... Concorda que se o cara está devendo, ele não pode quero 6 meses para sair. Não. São só 3 hipóteses. Caso o contrato de locação tenha sido extinto, caso haja uma denúncia vazia do contrato de locação. Eu estou pagando certinho os imóveis e o cara vai lá e fala, depois de ter um contrato por prazo determinado, tal, o locador fala, quero o imóvel de volta. Eu posso falar assim, não, vou devolver o imóvel, tudo bem, mas quero 6 meses para sair. Ele tem esse direito. O segundo, caso seja para demolição ou edificação da área. Nesse caso, ele também pode pedir esse prazo de 6 meses. Reconhecer o pedido e falar assim, olha, de fato, eu vou sair, você tem toda a razão, você tem direito de me tirar daqui, mas eu quero 6 meses para sair. Pagando o aluguel, por óbvio, né? Ou caso seja uma rescisão do contrato de locação para uso próprio. Então, respostas do réu. Contestação e reconvenção, normal. Ele pode fazer esse pedido para ficar mais 6 meses, reconhecer o pedido do autor e pedir 6 meses, nessas 3 hipóteses que eu falei. E se ele, depois do prazo de 6 meses, ele desocupar voluntariamente,
o réu vai ficar isento do ônus de sucumbência, inclusive dos honorários. Então é uma defesa boa que ele pode dar nessas 3 hipóteses. Por falta de pagamento, cabe isso? Não. Cabe só nessas 3 hipóteses em que, no fundo, o locatário não está fazendo nada de errado, se pensarem. Ele está fazendo tudo certinho. Quem quer acabar com o contrato é o locador. Para demolir, para uso próprio, para qualquer motivo, denúncia vazia. Então, no fundo, a lei dá esse direito para o locatário ficar mais 6 meses. Agora, uma terceira resposta que o réu pode dar é o direito de purgação da mora. Ele está devendo aluguel, de fato, só que ele fala assim, olha, eu vou pagar. Como ele vai pagar? Ele deposita judicialmente o valor que ele está devendo e ele deposita tudo. Ele deposita os aluguéis dos acessórios vencidos, multas, penalidades contratuais, ele tem que depositar tudo que ele está devendo. Além disso, ele tem as custas e os honorários advocatícios. Então ele vai depositar tudo no prazo de 15 dias. Ou, aqui veio o ponto importante para a defensoria, prazo de 30 dias caso seja beneficiário de assistência judiciária gratuita. Então, quem for assistido pela defensoria tem um prazo maior para fazer essa purgação da mora, 30 dias. Só que, mesmo que o réu seja beneficiário de justiça gratuita, ele tem que depositar as custas e honorários. Então, não é que, vou depositar só o que eu estou devendo pelo contrato, que o beneficiário de justiça gratuita, qual que é o grande benefício que ele tem? Exato. Ele não precisa pagar as custas do processo, e caso ele seja condenado, ele não precisa pagar as custas e honorários da parte contrária, desde que no prazo de 5 ele fica suspenso por 5 anos, e a não ser que ele obtenha, nesse período ele passa a ter condição financeira para acabar com o processo, que nunca acontece, mas 5 anos ele passar a ter condição financeira, ele tem que pagar, mas senão ele não precisa pagar. Mas aqui, para purgar a mora, vocês entendem purgar a mora, o termo purgação de mora? Sim. Ele tem que depositar. Então não é que ele é beneficiário da justiça gratuita que ele não vai precisar depositar. Professor, aí seria porque essas custas processuais ela entra tipo de ressarcimento pelas custas já recolhidas por quem está executando o contrato, quem está fazendo despesa? Sim, porque no fundo é um benefício que o réu tem. Então se ele quer se valer desse benefício, ele tem que arcar com todo o ônus, ele tem que purgar a mora, deixar o locador indene, sem nenhum prejuízo. Custas e honorários. Custas e honorários, ele tem que depositar os dois. Eu não entendi direito o que é essa purgação da mora. Não entendi o que ele deposita e tudo mais, não entendi o efeito. A purgação da mora é você desfazer a mora, é cumprir com aquilo que você tinha que fazer e você está atrasado. Tá. Ele demorou para pagar os aluguéis, ele está em mora. Para ele, e ele cumpre posteriormente, purgar significa limpar. Tá. Não é purgante? Então, meio que termina aí, ele paga tudo aí? Então, o primeiro passo qual que é? O depósito judicial desses valores que eu falei. Certo. Segundo, você intima o locador para saber se ele está de acordo. Se o depósito for insuficiente, vai ter um prazo de 10 dias para o cara complementar o valor. E se depois disso estiver tudo ok, extingue o processo e ele não vai ser despejado mais. Mesmo que isso que é importante, mesmo que o locador queira tirar ele lá, é um direito potestativo do locatário. Ele tem direito de purgar mora, ele tem direito de fazer esse pagamento e evitar o despejo. Só que ele pode fazer isso quantas vezes ele quiser? O que vocês acham? O cara entrou com uma ação de despejo, eu fui lá, não, toma aqui, deposito judicialmente o valor que eu estou devendo, o juiz vai lá, não, tudo bem, extingo o processo, com o julgamento de mérito, porque tem o reconhecimento da procedência do pedido. Extingo o processo com julgamento de mérito, não vai... Agora, de novo, eu atraso de novo. Eu vou poder me valer desse direito novamente? O que vocês acham? Não. Ele só pode se valer desse direito a cada 24 meses, ou seja, a cada 2 anos.
Então, a cada 24 meses ele pode purgar a mora de novo. Então, purguei a mora do contrato de locação. Depois de 24 meses, eu posso purgar de novo, mas antes disso eu não tenho esse direito mais. Professor, e aí no caso do proprietário, ele decide que não aceita, não quer mais que esse fique. Não, ele não pode fazer isso. Ele pode entrar com uma outra ação, mas aí já não é a causa do pedir, não é a falta de aluguéis. Exato. Ele quer, por exemplo, é uso próprio. Daí sim. Uma segunda ação. Se tiver uma outra causa de pedir, tudo bem. Mas se a causa de pedir for exclusivamente falta de pagamento, ele não tem esse direito mais. Porque tá tudo ok. Por fim, tem a sentença, e aqui a gente vai conversar com o nosso começo da aula. Qual a natureza dessa sentença que vocês acham? Se for de procedência da ação de despejo. Condenatória. Condenatória, que tipo de condenatória? Condenatória stricto sensu, mandamental ou executiva? Executiva. Porque ele está mandando voltar ao bem. Vai ter um mandado lá de desocupação, vai ser fixado um prazo de ocupação. Então é uma sentença condenatória executiva. Não é mandamental porque não é uma ordem, é um bem que o locatário não precisa fazer nada. O Estado pode ir lá, tirar as coisas dele e acabou. Não é uma ordem propriamente dita. Ele tem um prazo para desocupar, mas... E não é condenatória, pode ter, mas daí de novo a gente voltou naquele exemplo. Pode ser que a sentença tenha as 3 eficácias. Pode ser que seja uma eficácia mandamental, pode ser que seja uma eficácia condenatória e pode ser que tenha uma eficácia executiva. Mas qual que predomina mesmo? A executiva. Porque é a ordem para você reaver o bem. Executiva, reaver bem. Lembra disso. E o prazo, então, vai ter fixado um prazo para desocupação voluntária do imóvel, um prazo de 30 dias. Daí que você vai ter alguns prazos especiais. Não, 15 dias se for na liminar. Aqui é 30, se for em regra, 30. Se não tiver nenhuma hipótese de liminar. Só que existem então lembra, 15 dias aqui, viu gente? Não confundam. Se for na liminar é 15, aqui é 30. Só que tem algumas pessoas que têm um prazo maior, que são situações... o que vocês imaginam? Quem que a lei vai proteger? Exato. Então, tem uma lógica. Instituição de ensino. Na instituição de ensino, a desocupação tem que coincidir com as férias escolares. Você não pode tirar uma escola no meio da aula, não vai ter mais aula, joga tudo. Hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias, asilos. Daí você tem prazo de 1 ano. Que pode ser reduzido para 6 meses se houver demora de mais de um ano entre a citação e a sentença. Se a intestação e a sentença demorar mais de 1 ano, reduz para 6 meses. Mas hospital, asilo, esse tipo de coisa, prazo de 1 ano em regra. Ai meu Deus, eu não anotei aqui. Não tem problema. Não lembro de cabeça. Mais 6 meses se o prazo de citação e a sentença for mais de 1 ano. Isso. Tá. Se o prazo entre a citação e a sentença for mais de 1 ano, reduz o prazo para 6 meses. Ah, reduz. Em regra é 1 ano. Por quê? Entre a citação, ele já está ciente de que vai ter que desocupar. Exato. Se o processo demorou muito, ele já tem que estar ciente, ele já está ciente que ele tem que desocupar. Então é por isso que daí a lei reduz o prazo para 6 meses. Se demorou menos de 1 ano o processo, se o processo demorou mais de 1 ano, 6 meses para sair. Se o processo demorou menos de 1 ano, 6 meses. Ah, é 1 ano. Verdade. Eu me confundi. É sempre pessoa, alguma instituição, pessoa física não. Pessoa física não. A lei fala em hospital, repartição pública, asilo. Pode ser que seja uma pessoa física que esteja exercendo uma dessas. A lei não fala, a lei fala em asilo. Pode ser que seja uma pessoa física que tem lá no casa dela é um empresário individual, por exemplo. Então pode ser que seja uma pessoa física, mas são sempre
São sempre uma dessas atividades específicas. A lei se baseia nas atividades que são desempenhadas. E a característica da sentença executiva qual que é? Que ela pode, e da sentença mandamental, que a execução, o cumprimento de sentença, não precisa de um requerimento do autor. É automático. Então, se no prazo de 30 dias o cara não desocupar, a princípio o juiz já pode mandar, já pode desocupar ex officio. A cobrança de aluguéis não. A cobrança tem que ter um pedido do credor. Mas para desocupar o imóvel pode seguir de ofício mesmo. Geralmente não vai acontecer porque, né? Mas a princípio seria possível. Acho que, para terminar, eu trouxe uma questão aqui sobre a ação de despejo, só que está muito pequeno, né? Como é que eu vou fazer? Eu fiz na faculdade, eu tinha um caderno de escrever a palavra de médico, nem eu entendi a definição. Acho que essa a gente podia ver na próxima aula, gente. Que ainda tem... não, a gente vai ter que... Eu não consigo alterar aqui, vai ficar difícil de ler. A gente faz na próxima aula então, pode ser? Então é isso. Gente, obrigado pela atenção. Ficou alguma dúvida?